Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos discutindo a questão eleitoral. Daqui a pouco nós temos eleições, em outubro. Você vai escolher vereadores e prefeitos, né? Ou vai escolher o prefeito da sua cidade. E aí, como é que tem sido o trabalho deles? Você tem fiscalizado, tem acompanhado? A gente tem tomado como exemplo para o programa de hoje o caso que aconteceu em Centralina, uma cidade que fica a 130 quilômetros aqui de Uberlândia, em que todos os vereadores foram presos por diversas irregularidades. Já foram liberados porque renunciaram ao cargo e isso, pelo menos, evidencia que não vão atrapalhar as investigações porque não tem mais acesso à Câmara Municipal. Então, somente uma vereadora ainda permanece no cargo, mas está presa, não vai participar, por exemplo, da sessão de amanhã, a sessão que abre os trabalhos do ano de 2016. E nós estamos conversando com os 3 promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado aqui de Uberlândia. Aqui do meu lado, o doutor Daniel Marota Martinez, ao centro do Fernando Henrique Zorzi Zordan e do outro lado, a ponta do Marcos Vinícius Ribeiro da Cunha. Os 3 integram a equipe que fez o trabalho de investigação na cidade de Centralina. Ainda voltando a Centralina, vou começar com o doutor Marcos Vinícius. Eu fiz um levantamento lá, o orçamento da cidade, melhor dizendo, o orçamento da Câmara Municipal seria algo em torno de R$90 mil por mês. Então isso daria algo em torno de 1 milhão, talvez perto de 1.100.000 por ano. As irregularidades, segundo consta o procedimento que vocês estão fazendo lá, o inquérito, seria algo em torno de R$300 mil. Nós estamos falando em quase 30% do orçamento da Câmara Municipal desviado com essas irregularidades. E por outro lado, não era recolhido o INSS dos funcionários, não era recolhido impostos da Câmara Municipal e, pelo que eu entendi, justamente porque se desviava o dinheiro, né? Se utilizava para essa finalidade que é irregular. O que vai pesar contra eles nesse momento, doutor? Que tipo de crime eles vão responder? Só para a população ficar bem atenta quanto a isso. Toda essa investigação vai apontar em que sentido? Eles serão punidos, ou pelo menos espera-se que a justiça puna eles com quais tipos de crime? Na verdade, as investigações ainda continuam, ainda não se encerraram, mas tudo aponta até o presente momento pela prática de crimes de associação criminosa, de peculato, que é um crime contra a administração pública constituído justamente nesse desvio praticado contra os cofres públicos, entre outros crimes que foram praticados. São 6 ou 7 investigações, algumas já estão em fase de conclusão, outras demandarão ainda algumas diligências por parte do Ministério Público, mas nós podemos dizer que são muitos crimes praticados por muitas pessoas, por vários vereadores, dessa legislatura por todos, nas anteriores também serão investigados, para que ninguém fique impune dos crimes que tenham porventura cometidos. Já há um nome de todos os que de outras legislaturas tenham participado, de outros mandatos tenham participado? Já temos esses nomes e estão em apuração. Doutor, uma questão que é importante dizer, porque pelo acordo que foi feito, eles se comprometeram a devolver esse dinheiro. E para garantir que esse dinheiro será devolvido, o que foi feito? O Ministério Público, dentro desse acordo de colaboração premiada, ele garantiu o ressarcimento integral aos cofres públicos dos valores que foram desviados e apurados até esse momento. Para isso, os investigados tiveram que apontar e nos indicar bens livres para que possam ser gravados pela Justiça de inalienáveis e, posteriormente, possam servir para ressarcir os cofres públicos. Isso seria, por exemplo, se tiver algum veículo, entra lá no Renavan Jude e coloca esse veículo fica está impedido de não pode ser vendido. Alienado, vendido, e com isso nós garantimos que os cofres públicos vão receber novamente aquilo que foi desviado. Pelo menos até esse montante de perto de R$300 mil já se conseguiu fazer esse gravame aí. Exatamente, está tudo garantido, porque nossa preocupação não é só punir os atos que foram cometidos, mas também garantir que os cofres públicos recebam novamente essas verbas que foram desviadas. Doutor Fernando, nessa investigação apareceu lá o nome também de um contador da Câmara Municipal, que também teria participado desses desvios. Pelo que consta da investigação e pelo que eu ouvi lá, ele, por exemplo, teria feito financiamentos em nome de vereadores
esse crédito consignado, me parece, com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, e que tirava-se o dinheiro da Câmara Municipal para poder pagar o financiamento, mas não se descontava daquela pessoa que havia emprestado o nome para fazer a consignação, ou teria buscado por meio de consignação. Tudo isso está evidenciado, tudo isso está levantado nesses papéis, essas informações todas, conseguiram comprovar? Está, Rick, não só documentalmente, mas também por meio da colaboração premiada, prestada por estes vereadores, ex-vereadores. Agora foi possível aferir no Ministério Público que, em uma trama envolvendo desta feita o contador da casa, o contador da Câmara, não era um particular qualquer, os vereadores tinham, a princípio, o seu contra-cheque alterado, com valor de recebimento a mais do que eles, em verdade, recebiam, apenas para ludibriar, para levar em erro tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica. Então, com esses contra-cheques majorados, era possível se contrair empréstimo junto às instituições financeiras e, posteriormente, este empréstimo era pago por meio de desconto em folha. Só que o desconto em folha não saía do bolso do vereador. O desconto em folha era arcado pela Câmara e o vereador, pelo menos na maioria das vezes, estava conluiado com o contador para obter uma parte deste empréstimo, e então ele obtinha o dinheiro, mas quem pagava por esse dinheiro era a Câmara. E é importante dizer também, Henrique, que os acordos de colaboração que foram firmados pelo Ministério Público, junto com esses vereadores, em nenhum momento teve por objeto impunidade ou diminuição de pena. É importante que todos saibam que esses acordos foram firmados pelo Ministério Público, tendo como contrapartida para os vereadores a liberdade, o direito de aguardar o processo em liberdade. Mas de maneira alguma eles não serão processados ou terão eventuais penas em condenação diminuídas. Eles vão ser responsabilizados na exata medida dos atos por eles praticados, nem a mais nem a menos, mas serão devidamente processados pelo Ministério Público e, após um regular processo, acreditamos que serão condenados e pagarão integralmente a pena pelas quais serão responsabilizados. Essas penas somadas até agora, é possível fazer um cálculo para dizer de qual seria a pena mínima e qual seria a pena máxima que a Justiça trabalharia aí para puni-los? A princípio, como o Dr. Marcos falou, a investigação prossegue, então para que se faça esse cálculo é necessário que se tenha concretizado a investigação para saber exatamente quais são os delitos. Mas o que já podemos de antemão adiantar é que, somadas essas penas, mesmo que mínimas, esses vereadores não teriam direito ao regime aberto. Então, certamente, se condenados forem na exata medida do que trabalhará, espera o Ministério Público, eles terão que se recolherem ao cárcere para cumprir pelo menos uma parte dessa pena. Doutor Daniel, e a vereadora Sônia Medeiros, a irmã do prefeito, ela também teria participado desse esquema de diárias, de combustível, de festas, ou ela responde por outro tipo de crime? A vereadora Sônia já é vereadora há 3 legislaturas, e nessa última legislatura, que culminou com a Operação Viagem Fantasma, ela era minoria na Câmara, assim como os vereadores da situação. Ela foi a única vereadora que não participou do esquema das diárias. De fato, ela não recebeu nenhuma diária nessa legislatura, e todos os outros 8 vereadores afirmaram textualmente que ela não participava desse esquema nessa legislatura. Em relação às outras legislaturas, ainda está em investigação. Em relação às compras, também não, porque isso era exclusividade do presidente da casa. O presidente da Câmara que determinava a realização de compra de combustíveis e dos outros produtos. Ela não exerceu a presidência nessa legislatura, portanto também não tem envolvimento nesses fatos. Ocorre que a prova testemunhal, muito forte, corroborada com documentos, no sentido de que os vereadores, especialmente os vereadores da oposição, receberam valores em dinheiro para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias nos moldes desejados pelo Executivo Municipal.
havia uma discussão sobre a porcentagem de remanejamento. O Executivo encaminhou o projeto com 35% de possibilidade de remanejamento de verbas e houve uma emenda de um vereador da oposição propondo 5%. Havia essa discussão na Câmara, a oposição tinha maioria e, segundo a prova testemunhal colhida, houve a intermediação da vereadora Sônia com os vereadores da oposição, no sentido de que, caso aprovassem a lei nos moldes desejados pelo Executivo Municipal, seriam recompensados com valor em dinheiro. Em 2013, houve o pagamento desses valores, inclusive aos vereadores da situação, no montante de R$2.000, e esse valor foi depositado em conta corrente. Nós temos extratos bancários entregues pelos próprios vereadores, demonstrando a existência desses depósitos feitos num caixa eletrônico na cidade de Anápolis. Então, a prova testemunhal, a indicação dos vereadores foi então confirmada por esses depósitos que surgiram nas suas contas, e em 2014 a prova testemunhal indica que novamente a vereadora Sônia se envolveu nessa intermediação, exatamente no mesmo tema, na mesma controvérsia, e dessa feita os vereadores teriam recebido a quantia de R$1.000 em espécie. Esses fatos já estão no final da apuração, até porque ela permanece presa por decisão judicial, foi decretada a sua prisão, tentou a revogação, não conseguiu, já há habeas corpus impetrado no tribunal e não obteve sucesso na medida liminar. E essa semana agora, que entra amanhã, nós encerraremos essa investigação, mas ela nega os fatos, ouvida numa oportunidade na semana passada, negou a prática dos fatos, não teve interesse em fazer acordo de colaboração premiada com o MP, razão pela qual será processada pelos crimes em tese praticados, vai ter o direito, obviamente, de se defender e produzir prova em favor dela, e o parecer do Ministério Público, a intenção do Ministério Público é mantê-la encarcerada, uma vez que os outros vereadores foram soltos porque renunciaram, e ao renunciar eles estão longe da Câmara, não podendo voltar a praticar crimes ali naquele contexto, e muito menos destruir documentos, o que se verificou durante a investigação. Quais seriam os crimes, então, que a vereadora Sônia teria cometido? Ela se enquadra em quê? Esse crime seria o crime de corrupção, né? Que ela ofereceu ou entregou ou participou no oferecimento ou entrega de vantagem indevida a funcionário público, no caso, os vereadores da oposição. Entre outros delitos, uma vez que o sigilo bancário dela ainda não foi, ela não forneceu os extratos, se ela recebeu esse dinheiro também pode incorrer, inclusive, no crime de lavagem de dinheiro. Entendi. Eu tive... só mais uma pergunta. Os 8 vereadores disseram que ela teria feito esse repasse, teria participado dessa negociação? Ou pelo menos grande parte desse número? Grande parte desse número. Não a totalidade dos 8, mas salvo o melhor juízo, já são muitas oitivas, pelo menos 6 vereadores indicaram que a intermediação era feita por ela, com participação de um secretário municipal, que ainda não foi ouvido, será ouvido sobre os fatos, e assim que ouvido, será concluída essa investigação e será deflagrada, então, a ação penal. Uma vez, repetindo, ela está presa, então o prazo vai vencer, esse processo será o primeiro a ser oferecido. Ela não quis fazer o acordo, ela não assumiu o crime, não quis fazer o acordo e por isso continua presa. Ela nega de forma veemente a prática de qualquer crime, não só desse crime, como de qualquer outro, e afirma que prefere ficar presa a fazer qualquer acordo de delação premiada com o Ministério Público. O acordo, como o próprio nome diz, depende da conjunção das vontades, é um direito dela, foi oferecido o acordo, ela recusou, acompanhada de seu advogado, então nós a processaremos pelos crimes que entendemos que as provas indicam que ela praticou e, no nosso entender, responderá esse processo ou eventuais processos encarcerado. Aqui entra uma grande questão que me paira, inclusive eu conversei com o prefeito lá. Se houve um depósito pelo pedido da aprovação desse remanejamento de 35%, ou permitir que o prefeito pudesse remanejar até 35% do orçamento entre as pastas, se houve um pagamento, há uma origem, né? Alguém pediu para pagar. Doutor Marcos Vinícius,
doutor Fernando, doutor Daniel, fiquem à vontade, um pode complementar a fala do outro se quiser, fiquem à vontade. Já conseguiu se detectar de onde partiu a ordem para se fazer essa negociação e se depositar? Conseguiu identificar quem fez o depósito na cidade de Anápolis? Esse é um ponto que está em investigação. Nós já solicitamos algumas informações, estamos aguardando resposta. E tão logo nós recebermos essas respostas, teremos condições de apurar de onde veio a origem desses valores indevidos. É possível dizer que há participação do Executivo? Não há como dizer isso neste momento, até porque o Executivo não está sendo investigado pelo Ministério Público. Essa é uma investigação que permeia os vereadores e os crimes que vinham sendo praticados dentro da Câmara Municipal de Centralina. Logicamente, com o decorrer das investigações, podem surgir novas provas que nos indiquem nesse caminho. Nesse sentido, eventualmente, se ocorrer, aí nós teremos de tomar decisões dentro das investigações, mas hoje nós não temos nada nesse sentido. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo agora, a gente vai tomar um cafezinho e já já a gente volta. Não saia daí.